Dando continuidade à nossa série Pílulas de Abstinência, vamos conversar agora sobre o princípio do limite do assistido e do assistente, né? Do assistente e do assistido. Esse princípio sinaliza o seguinte: existe um limite para prestar assistência. Existe um limite onde o assistente não consegue mais atuar, não consegue mais intervir, não consegue mais influenciar o seu assistido. Isso ocorre muito quando o assistido em si ele é incapaz de fazer mudanças. Se o assistido é incapaz de realizar essas mudanças, o assistente fica com as mãos atadas. Bom, quando nós estamos falando que o assistente é um profissional, normalmente ocorre um rompimento do laço entre eles. Mas quando esse assistente é um familiar, por exemplo, os pais em relação aos filhos, isso não ocorre assim tão fácil. Isso aí é difícil, existem fatores emocionais, os pais fazem uma pressão muito grande sobre o assistido para que ele mude, e os pais têm toda a razão de fazer isso, e, e não tem muito do que a gente conseguir falar sobre isso no sentido de tentar impedir uma coisa dessas. Jamais, né? Os pais têm todo o direito, até porque é incoerente. Você imagine se você recomendar que o pai abandone o filho, né? E aí o filho acaba recaindo e vindo a falecer ou algo parecido. Olha a responsabilidade que recai sobre essa sugestão, né? Sobre a pessoa que deu essa sugestão. Então não tem como você fazer isso, não tem como entrar no meio da família. Então a relação entre os pais e os pais vão lutar muito pelos seus filhos e vão fazer tudo o que for possível para ajudá-lo. O problema não está nisso, o problema está no assistido, né? Que não consegue fazer as mudanças. É o assistido que é o problema, é o adicto que não consegue realizar essas mudanças. Bom, sabendo disso, é muito comum em grupos anônimos um fato muito interessante é que os pais participam, às vezes existem várias reuniões entre os pais, existem reuniões entre os abstêmios, né? O Alanon, por exemplo, são reuniões lá com os familiares. Bom, o que ocorre ali, o que eu já percebi muitas vezes, é que os familiares esperam passar algum abstêmio com 20 anos, 25 anos, que são membros mais antigos dos grupos anônimos. Os familiares pegam esse abstêmio num corredor, numa sala, num cantinho, e vão conversar com ele para perguntar, para esclarecer dúvidas, saber como proceder em determinadas situações, né? Então, o que a gente percebe é que essas conversas são muito informais e que ocorrem às escondidas, às vezes, né? Então, a sugestão que eu faço é que seja estabelecida uma ponte de ouro, certo? O que seria essa ponte de ouro? É você juntar um abstêmio que tenha muito tempo de abstinência. Nesse caso, nós sugerimos os mega abstêmios ou pós-abstêmio, né? Aquela pessoa que tem o mais tempo em abstinência do que ela esteve quando usava drogas, ou seja, desde que ela começou a usar droga até o final, até o último dia que ela usou droga, você pega esse período todo e soma lá na abstinência. Então, se a pessoa teve 17 anos de drogadição, se ela tiver 18 anos, 17 anos e um dia, né, de abstinência ou mais, 17 anos, um dia ou mais, ela já é um mega abstêmio. Se o passado dela de drogadição for de 30 anos, ela teria que ter 30 anos e um dia para ser mega abstêmio, né? Então depende do período da drogadição. Mas se você pegar um mega abstêmio desse e apresentar para a família, você faz uma ponte entre os abstêmios e os familiares, certo? Então, os familiares conseguem obter informações, conseguem saber esclarecer suas dúvidas, conversando com alguém que tem abstinência há muito tempo. E aí essa pessoa me parece estar mais apta a dar sugestões e esclarecer essas dúvidas.
para os familiares, né? Veja, o nome disso é ponte de ouro, porque a ponte que eu faço, em vez dos familiares conversarem entre si ou dos abstêmios conversarem entre si, é para um abstêmio que tenha um longo período de abstinência conversar com os familiares, né? Então ele faz essa ponte. Eu percebo que isso às vezes falta em alguns lugares e que é muito importante, tá? Eu já vi muitos familiares consultarem abstêmios e para esclarecer dúvidas, né? Bom, essa é uma sugestão que eu faço para tentar superar o limite, né, que existe ainda entre o assistente e o assistido, para ajudar os familiares que muitas vezes não têm condições de ter terapeutas individuais, nos locais onde eles estão não existem terapeutas, em cidades menores no interior, onde não exista um terapeuta, um psicólogo à disposição desses familiares, então que eles procurem um abstêmio com um longo período de abstinência para poder fazer essa ponte, né? Explicar para eles como eles devem proceder em casos de fissura do seu membro adicto, em casos de disparo de gatilhos, e como que eles devem prestar toda essa assistência. Isso e muito mais, né? Faz parte do princípio do limite entre assistente e assistido. Tá? O material está aqui disponível para consulta.